Durante todos esses anos da franquia Dragon Ball, com o passar das sagas, nós tivemos diversos personagens extremamente populares. O Freeza até hoje é visto como um dos maiores vilões dos animes e mangás, o Trunks até hoje é um dos personagens favoritos de muita gente desde que apareceu lá na saga dos androides, e o Piccolo é o favorito de muitos, sendo inclusive o favorito do Akira Toriyama. Mas é inegável que aqueles que dominam os rankings de popularidade de Dragon Ball e que sempre vão estar no pódio dos mais populares são o Goku e o Vegeta. É sempre assim, ou você escolhe o Goku ou você escolhe o Vegeta. E tem aqueles que nem sequer conseguem se decidir e gostam muito dos dois. E isso é bem fácil de compreender, já que do início de Dragon Ball Z até Dragon Ball Super, o roteiro de Dragon Ball foi se encaminhando para que esses dois tomassem os holofotes, consequentemente ofuscando os demais Guerreiros Z. E apesar do meu favorito ser o Goku pra mim é o GOAT sem discussões, é inegável que o Vegeta é muito mais fácil de se identificar e de se gostar. O Vegeta sempre foi aquele que correu atrás de tudo sozinho e que sempre se esforçou mais do que todo mundo. Além de que seu orgulho e sua arrogância são o que fazem com que ele seja amado por diversos fãs de Dragon Ball. E recentemente eu publiquei um vídeo no qual eu analisei o True Ultra Instinct do Goku e falei o porquê de eu não gostar muito dessa forma. E se eu fiz uma análise da forma mais forte do Goku atual, eu sou obrigado a fazer um vídeo sobre a atual forma mais forte de seu principal rival, o ego superior do Vegeta. O ego superior do Vegeta pegou todos de surpresa quando apareceu na saga do Granola, e diferente do verdadeiro instinto superior do Goku, é uma transformação que eu gosto muito. E o que muitos não percebem é como o ego superior é fruto de coisas que acontecem desde o Dragon Ball Z. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como o Ultra Ego é a melhor coisa que já aconteceu com o Vegeta. O Ego Superior foi uma espécie de transformação que apareceu pela primeira vez na saga do Granola em Dragon Ball Super, mas a explicação para o Vegeta alcançar essa técnica está nas origens do personagem, seus ideais, suas tramas, as coisas que ele passou no Dragon Ball Z. O Vegeta apareceu pela primeira vez na saga Saiyajin, quando o Raditz é morto pelo Goku e o Piccolo. Ele nos revela que os outros dois Saiyajins sobreviventes chegariam na Terra, em torno de 1 ano, para buscarem pelas esferas do dragão. E eu gosto muito da dinâmica dessa saga, porque a gente vê todos os Guerreiros Z se esforçando ao máximo em seu treinamento, inclusive o Goku que estava treinando morto lá, ele estava morto treinando lá no planeta do Senhor Kaiô, e a gente vê o contraste do esforço e o treinamento deles com o resultado que eles obtêm, que é quase nulo. Os caras se fortalecem por 1 ano inteiro e foram brutalmente massacrados por um único Saiyajin. E eu gosto da tensão que é gerada em torno do Vegeta, já que ele era muito menor do que o Nappa, mas o Nappa, que tratava todos aqueles guerreiros como insetos, respondia diretamente às ordens do Vegeta. A gente vê até que o Piccolo comenta isso quando o Nappa para o ataque dele por ordem do Vegeta. E depois, com toda a construção do Vegeta na luta com Goku e em Namekusei com Freeza, a gente acaba tendo uma dimensão maior do que é esse cara. E entende por que ele age desse jeito, sendo o príncipe de sua raça e desde muito novo sendo prometido a ele que seu futuro enquanto guerreiro seria brilhante, afinal ele era de classe alta e com um poder muito acima do normal. E para a gente entender como a mente do Vegeta funciona, nós temos que nos lembrar da natureza dos Saiyajins, algo que fica muito claro naquele filme do Bardock do Dragon Ball Z. A equipe do Bardock, que era formada apenas por Saiyajins de classe baixa, Saiyajins esses que só pensavam o tempo todo em lutar e em guerra. O próprio Bardock diz que não dá a mínima pro Kakaroto porque ele nasceu com um poder de luta muito baixo. E esse é o modus operandi de todo Saiyajin comum. É alguém que só pensa em batalhar contra inimigos fortes o tempo inteiro e que valoriza o poder de luta acima de tudo. Por isso, casos como o Goku e o Broly de Saiyajins de coração puro são algo tão raro, e é descrito como um dos requisitos para ser a reencarnação do Super Saiyajin lendário. E como o Vegeta não é uma dessas exceções, ele agia não só como um Saiyajin padrão agiria, ele extrapolava isso ao máximo, quase sendo a definição viva do que é ser um Saiyajin. A gente vê que depois de tudo que ocorreu em Namekusei, ele visitava a Terra corriqueiramente, para ver se o Goku já tinha voltado, até porque o Goku tinha alcançado algo que ele jamais imaginaria alcançar. Os poderes de um Super Saiyajin eram impressionantes, mas é com essas visitas à Terra que ele passa a conviver mais com os terráqueos, em especial com a Bulma, que é parte crucial de seu desenvolvimento. Durante os eventos da saga dos androides, ele atinge outro patamar de poder, mas de novo nós vemos como o sangue dos Saiyajins afeta suas atitudes, principalmente no que tange a sua família. A gente tem aquela cena icônica em que o Android 21 usa um ataque que põe em risco a vida da Bulma e do Trunks, e o Vegeta nem liga, ele mesmo diz que não se importa com eles. A derradeira mudança do Vegeta ocorre ao final dessa saga. A gente já vê que ele estava mudando, né? Mas quando o Cell mata o Trunks e ao ver seu filho morto no chão, ele se revolta, partindo para cima do Android com tudo.
E após a destruição do céu, morte do Goku e os tempos de paz que se seguiram por todos aqueles anos, fizeram com que o Vegeta desanimasse completamente desse mundo de lutas. E é óbvio que boa parte se devia à ausência do Goku, que sempre motivou ele a ir além, ficando mais tempo com a sua família, apesar de ainda treinar. Porém, pensem bem comigo. O Vegeta passou a vida inteira dele como um Saiyajin, matando e erradicando raças inteiras a mando do Freeza, conquistando planetas e apenas focando em sua evolução, sem se preocupar com ninguém. Por mais que ele estivesse feliz ao lado da Bulma, ele ainda sentia aquela sensação de que ele estava mentindo para si próprio, e que essa não era a verdadeira natureza dos Saiyajins. Saiyajins não são dóceis, eles não foram feitos para viver uma vida tranquila e em um mundo de paz. Eles são guerreiros em essência e, sendo assim, eles precisam de guerra para se desenvolver. E é em cima desse pensamento que o desenvolvimento dele acontece quando ele se deixa dominar pelo Mago Babidi. Não só para ficar mais poderoso, mas também como uma forma de se emancipar dessa humanidade que foi construída nesses tempos de paz. Onde nós temos aquela cena incrível, onde ele mesmo explica pro Goku o porquê dele tá fazendo tudo aquilo, o porquê dele ter matado todos aqueles civis na arquibancada do torneio. A gente vê até como isso afeta a Bulma. Ela fica muito mal pensando que o Vegeta tinha voltado a ser aquele cara frio e sem coração. Só que a gente vê que o Vegeta de fato tinha mudado em todos aqueles anos. E a entrega de sua mente ao controle de Babidi era só uma forma de autoafirmação. Ele queria provar que ele era malvado, que ele era uma pessoa sem coração. Ele queria mostrar pro Goku que ele era frio. Por isso, ele matou aquelas pessoas na arquibancada. Mas, mesmo assim, nós temos a fala do próprio Goku, onde ele mesmo diz que aquilo tudo era mentira. Ele vira pro Vegeta e fala: isso é mentira, você mudou, eu sei que você mudou. Você não é mais aquele cara mau. Que é interessante porque lá na saga Saiyajin, quando o Goku pede pra pouparem o Vegeta, o Kuririn fala: Goku, se você acha mesmo que esse cara vai mudar quem ele é, assim como o Piccolo fez, você tá muito errado. Até porque até metade da saga Cell, o Piccolo ainda era visto com uma certa desconfiança, os caras ainda tinham um pé atrás com ele, e ele mesmo ainda bancava o vilão. Se com ele era assim, se com o Piccolo era assim, então imagina com o Vegeta. E é diante da ameaça do Majin Buu que a teoria do Goku de que o Vegeta só estava fingindo ter voltado a ser o cara mau se concretiza. Toda a construção da cena de sacrifício do Vegeta é muito bonita, cara. Ele dizendo que o Goku, que sempre resolveu tudo sozinho, e é sempre ele que dá a sua vida pelos outros, e dizendo que quando o Goku acordasse, tudo estaria resolvido, e que ele não estaria mais lá. Ele perguntando pro Piccolo se vai conseguir se encontrar com o Goku no outro mundo. Tudo isso é absoluto cinema pra mim, simplesmente. E nós temos dois detalhes muito importantes ainda na saga Majin Buu, que vão servir para essa construção do ego superior. O primeiro é sobre a ressurreição do Vegeta, já que o pedido feito por Porunga no final da saga Buu era que todas as pessoas boas que foram mortas no dia do torneio ressuscitassem. E nesse caso o Vegeta revive, colocando ali um ponto final nesse conflito moral dele, mostrando que sim, agora o Vegeta era definitivamente uma pessoa boa e que estava do lado dos guerreiros Z. E a segunda é a sua rivalidade com o Goku, já que ele admite, diante da luta do Goku e do Majin Buu, que o Goku é o número 1, ele é o mais forte de todos. De certa forma, dando um encerramento para essa rivalidade deles. Coisa que faria sentido se Dragon Ball tivesse acabado, obviamente, já que encerraria todas as questões dos personagens. Mas a gente sabe que não foi bem assim. E com a chegada de Dragon Ball Super, a gente meio que teve uma retomada dessa rivalidade. Dessa vez na busca de ambos por se tornarem os mais fortes do Universo 7, já que eles viram que todo o poder que foi demonstrado em Dragon Ball Z, as criaturas, os deuses que eles conheceram, era só uma pequena fração do que é esse universo gigantesco. Através do treinamento direto com esses novos deuses e essas novas criaturas que agora estão surgindo. Só que se você observar, diferente da época do Z, onde existia sim um certo nivelamento entre o Goku e o Vegeta, às vezes um ficava mais poderoso, aí vinha o outro e superava, aí vinha o outro e superava de novo e tudo mais. No Super, o Vegeta sempre saiu na desvantagem, cara. Em todas as transformações e formas de atingir poder, o Goku sempre saía na frente, com o auge disso sendo o instinto superior. Porque enquanto eles estavam no Super Saiyajin Blue e God, ainda era apenas transformações Saiyajins. Ou seja, tudo que o Goku fazia, ele também podia fazer, porque ambos eram Saiyajins. Mas com o instinto superior era diferente. Como é explicado pelo próprio Whis, o instinto superior não é uma técnica que pode ser simplesmente mimetizada, exigindo um certo nível de treino e concentração. E uma técnica que exige manter o seu coração calmo como as águas de um riacho não é algo que se adequa muito aos padrões de personalidade do Vegeta. E assim era meio óbvio o rumo que isso iria tomar, pois desde o início de Dragon Ball Super, quando nos foram apresentados a figura dos anjos como seres calmos e neutros de imenso poder e os deuses da destruição como formas de vida que pensam apenas na aniquilação e destruição total de tudo que surge, apareceram as teorias de que o Goku se tornaria um anjo e que o Vegeta se tornaria um deus da destruição.
por eles se adequarem em cada uma dessas descrições dadas. E se eles vão efetivamente ocupar esses cargos, eu acho muito improvável. Porém, o óbvio é que desses arquétipos eles encontrariam formas diferentes de evoluir, o que efetivamente aconteceu. Mesmo que o Vegeta tenha ido treinar no planeta Yadrati na saga do Moro, aprendendo técnicas poderosas, ele ainda estava bem distante do nível do Goku, que a gente vê ainda no final da saga do Moro. E é na saga Granola que, ao observar o treinamento do Goku, ele comenta com Bills que não possuía interesse nessa técnica de instinto superior e que estava trabalhando em uma forma de evoluir por si próprio, no que o Bills fala para ele que compreende o que ele está dizendo e que também seria incapaz de entender a técnica dos anjos, no que o Vegeta olha espantado por Bills, afinal ele é o mais poderoso, como que ele não consegue usar uma técnica que até o Goku usa? E o Bills fala: você acha mesmo que nós, deuses da destruição, que devemos manter nossa mente 100% focada em erradicação de planetas e formas de vida, podemos usar uma técnica que depende de manter o seu coração calmo? E sugere ao Vegeta que se ele quiser saber os segredos das técnicas dos deuses da destruição, ele devia furtá-la por si próprio. E em meio a um diálogo durante o treinamento, o suposto treinamento deles, o Bills explica que o Hakai nada mais é que destruição em sua forma mais bruta, e que o Vegeta tinha uma falha muito grande que o impediria de aperfeiçoar essa técnica. E era essa culpa e fardo que ele carregava sobre si com relação aos Saiyajins, afinal ele era príncipe de uma raça que matou milhões indiscriminadamente. E se ele fosse perguntado sobre isso quando ele servia ao Freeza, ele não ia dar a mínima, cara. Afinal, é assim que as coisas são, é assim que os Saiyajins são. Mas agora, já completamente integrado à sociedade, tendo uma família, tendo amigos e tendo pessoas que ele se preocupava e precisava proteger, ele se culpava pelos inúmeros atos de maldade que ele e seu povo cometeram no passado. E Bills lhe diz que isso é uma fraqueza. Os Saiyajins destruíram o planeta sim, isso é verdade, mas milhões de formas de vida morrem todos os dias, e milhares de planetas deixam de existir em um piscar de olhos dentro do Universo 7. Para usar a técnica dos deuses, o Vegeta deve se livrar dessa culpa e aceitar a destruição como estado natural. Aceitar que as vidas tiradas pelos Saiyajins não são um fardo para serem carregados. E revelando que ele mesmo sugeriu a Freeza que extinguisse todos os Saiyajins. Ou seja, o Bills sozinho foi responsável pela extinção de uma espécie inteira. Aliás, não só de uma espécie, ele é um deus da destruição. Ele todos os dias, constantemente, elimina planetas inteiros. E mesmo assim ele tá lá tranquilo, tá lá comendo pudim, sem qualquer tipo de peso na consciência, sabendo que a destruição é um estado natural, vai acontecer de qualquer jeito. A partir daí, Vegeta começa a treinar e aprimorar o seu Hakai, sendo capaz até de destruir uma pedrinha que ele mostra pro Goku no início da saga do Granola. O que parece ser uma coisa meio boba, né, mas na verdade era algo que mostrava que ele já tava evoluindo, né, ele já tava conseguindo dominar a técnica. E no contexto de toda a trama do Granola, ao se deparar com o planeta Cereal, um planeta que teve seus habitantes massacrados por macacos gigantes que surgiram numa noite de lua cheia, ele volta de novo a essa questão do fardo dos Saiyajins e na luta contra o Granola, prestes a perder sua vida para aquele que era o mais forte do universo no momento, ele tem uma iluminação, se dando conta que ali ele não precisava se preocupar com a sua família, ele não precisava ficar se preocupando com as pessoas que ele gostava, porque ali ele estava livre, ele não tinha que proteger o planeta Terra, ele estava em outro planeta, lutando lá contra um cara, ele muito menos precisava se preocupar com as pessoas que morreram no passado, com as espécies que foram extintas pelos Saiyajins, ou pelos crimes que os Saiyajins cometeram no passado, atingindo um estado de consciência no qual lhe deu acesso à forma dos deuses da destruição, a forma que o próprio Vegeta chamou de ego superior. Se o Vegeta de Dragon Ball Super é um pai de família responsável que foca em defender sua família acima de tudo e não deixar que nada de ruim aconteça com eles, nessa forma nós temos de volta aquele Vegeta de Dragon Ball Z, o Saiyajin sádico que gosta de humilhar os seus adversários. A gente vê que ele faz questão de apavorar o Granola o máximo possível, com a diferença dessa técnica sendo que ela não desvia dos golpes como o instinto superior dos anjos faz, mas sim o oposto. O Vegeta opta por tomar todos os golpes em cheio e através disso se fortalecendo e ficando cada vez mais forte. Há quem diga que essa luta aqui é a melhor da saga do Granola, sem dúvidas. Inclusive, alguns dizem que é até a melhor do Dragon Ball Super por conta dessa questão. Justamente por esse fator do Vegeta indo com tudo e tomando todos os ataques sem nem ligar. É sensacional e vemos que, assim como o instinto superior, a concentração dessa técnica é essencial, visto que ao perder o seu ímpeto e também pelo desgaste físico do combate, é óbvio, o Vegeta é enfraquecido, quase morrendo por Granola. Ele mesmo diz: "Me desculpa, Sr. Bills, eu não sou mais aquele cara frio e sem alma que eu costumava ser."
nos mostrando que se o Vegeta quiser evoluir através desse caminho, ele vai ter que focar 100% de seus esforços em voltar a ser aquele Saiyajin de antes, pelo menos enquanto estiver lutando, podendo sim ser o Vegeta atual, que luta junto dos Guerreiros Z, mas que ao mesmo tempo, dentro das batalhas, volta a ser o Saiyajin impiedoso, que sempre foi e que almejou voltar a ser na saga do Majin Buu. E eu tenho certeza que, se tratando do Vegeta, de seu potencial, ele com certeza vai ser um absurdo usando essa forma. Mas bem, é isso. Era sobre isso que eu queria falar, era sobre isso que era o vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou do que você viu, se você gostou desse vídeo no caso, se inscreva e deixe o seu like. O canal está crescendo muito rápido, eu agradeço a todo mundo que está se inscrevendo. É isso. Em breve eu vou trazer ainda mais vídeos de Dragon Ball e vídeos de outros mangás no geral. Você já vem aí o padrão de mangás que eu gosto de trazer aqui no canal. Mas enfim, é isso, não tem mais muito o que falar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e tamo junto.